Olá, seja muito bem-vindo a mais uma prática aqui do canal. Eu sou o Jefferson, eu sou professor de Yoga e hoje eu trouxe uma prática para liberar as tensões corporais e abrir esse espaço de quietude interna, de conexão. Beleza? Então vamos começar a nossa prática já em pé, com os pés afastados na largura dos seus quadris, e aqui a gente vai trazer a atenção para a respiração, fazendo alguns ciclos com a respiração já mais profunda, levando a pressão do ar para a região abdominal. Faça uma inspiração. Ao soltar o ar, feche os seus olhos, relaxe os seus ombros, relaxe os seus braços. Faça com que a sua respiração a partir de agora se expanda, você traz o máximo de ar para dentro, expandindo a região do seu abdômen, as suas costelas, o peito. E ao soltar o ar, você sente que o peito desce, as costelas se aproximam e o abdômen ele é sugado suavemente para dentro. Vá conectando-se com o seu corpo, sinta a pressão dos pés no solo, sinta a pressão do ar nas narinas, a temperatura do ar. Sempre no momento inicial da prática é dedicado para que você se conecte com o seu corpo e com a sua respiração, algo que você vai aprofundando ao longo de toda a prática. Faça um último ciclo nesse momento inicial, uma respiração bem ampla, profunda, conduzida. Então solte o ar, movimente suas mãos e pode abrir os seus olhos devagar. Muito bem. Então nós vamos manter esta base, tá? Você pode deixar os seus pés na largura dos seus quadris ou você pode até afastar eles um pouquinho mais largo do que os quadris e vamos começar com o movimento de torção da coluna. Então eu gostaria que você observasse que o movimento aqui ele é da coluna, ó. Você vai girar os seus ombros como se você quisesse olhar para trás e assim você vai alternar para um lado e para o outro, ó. Eu olho para trás de um lado, eu olho para trás do outro. Pode começar o movimento bem devagar, tá? E à medida que você for se familiarizando com a rotação do tronco, com esse movimento que às vezes pode causar aí alguma vertigem, vai aumentando o ritmo. Você pode realmente jogar os braços, deixe os braços bem soltos. Procure aqui trazer relaxamento para os seus braços, para os seus ombros. Não esqueça de manter a respiração profunda. Se você conseguir, se você já se sente confortável, feche os olhos. Vai aumentando a velocidade, joga os braços para um lado, deixa as mãos impactarem o seu corpo. Sinta aos poucos e soltando a região da coluna lombar, descomprimindo as vértebras. Solta o ar bem devagar. Se você se sentir confortável, você também pode elevar um pouquinho o calcanhar do solo. Então, quando você gira para o lado direito, o calcanhar esquerdo sobe um pouquinho. Quando você gira para o lado esquerdo, o calcanhar direito é que sobe. E assim você vai transitando de maneira fluida e relaxada o movimento de um lado para o outro. Solta bem, relaxa. Tira toda a atenção lá da região dos ombros, trapézios, pescoço. Sente soltar também lá na coluna lombar. Faça mais um último ciclo respiratório. Solte o ar bem devagar e então encerre o movimento. Pode deixar que o corpo vai voltando devagarinho à posição inicial. Não precisa encerrar assim de uma hora para outra. Muito bem. E agora os pés na largura dos seus quadris. Inspire levando os braços acima da cabeça. Contrai os seus glúteos, joga os quadris um pouquinho para frente, olha lá para o alto, traz o tronco um pouquinho para trás.
Ao soltar o ar, traga o tronco para frente agora e para o solo. Deixe os joelhos flexionados, enlace os seus braços. Faça um movimento pendular, como se quisesse tocar com o topo da cabeça lá no solo. Movimento bem solto, tá? A ideia aqui é que você não traga aquela intensidade nesse momento inicial da prática. Deixa o corpo sentir o asana, deixa o corpo sentir a postura, se adaptar. Então pode flexionar bem os joelhos se for necessário, encosta o abdômen nas coxas. Não esqueça de fazer a respiração profunda, sinta o abdômen se expandindo, pressionando as coxas, solte o ar bem devagar. Isso vai trazer para o seu corpo mais relaxamento, vai fazer com que ele perceba que a posição é segura, que ele pode relaxar, solta o pescoço, solta a cabeça. Muito bem, pode pendular também de um lado para o outro. Solta o ar, estende um pouquinho mais os joelhos, se for possível. Se ainda não for o momento, não tem problema, relaxa. Muito bem, solta mais um pouquinho, faz um último ciclo respiratório. Muito bem, então encerre o movimento pendular e na inspiração suba desenrolando a sua coluna, vai contraindo os glúteos, deixa os braços e a cabeça pesarem para o solo, vértebra sobre vértebra, você traz o tronco para cima novamente. Muito bem. Afaste os seus pés cerca de 5 palmos, os pés ficam voltados para frente e aqui a gente vai fazer o movimento de flexão lateral. Então, braços na linha dos ombros, inspire profundamente e soltando o ar, ó, mão esquerda na perna esquerda, eleva o braço direito e flexiona bem o tronco. Inspira, retorna. Solta o ar, vai para o outro lado. Aqui os glúteos sempre bem contraídos. Inspira, volta. Solte o ar e flexiona. Avança um pouquinho mais a cada ciclo. Solte o ar. O avanço é você deslizar um pouquinho mais a mão sobre a perna. Ó. Solta o ar. Solta, flexiona. Abre bem as costelas. Solta. Mais uma para cada lado. Solta, flexiona, desliza a mão sobre a perna. Inspirou. Última vez agora aqui para o lado esquerdo. Muito bem. Agora inspira voltando ao centro. Gira o pé direito para fora. Só o pé direito que abre, né, para fora. E traga a mão direita sobre a perna. Leva o braço esquerdo para cima, solta o ar e agora desliza sobre a perna. Ó. Você pode ir até o solo se você conseguir. Em qualquer lugar que você parar, você sustenta a posição respirando profundamente. Relaxa bem, sente esse alongamento agora na parte posterior da coxa. Se der para avançar, desce um pouquinho mais a mão, leva ela no tornozelo, leva ela lá no solo. Solta mais uma vez o ar bem devagar. Muito bem. Na próxima vez que você soltar o ar, desça agora o braço esquerdo e você vai girar o tronco na direção da perna direita. Ó. Abdômen próximo da coxa, cresce o topo da cabeça lá para frente, os quadris para trás. Se precisar, apoie as duas mãos sobre a canela, sobre o tornozelo ou no solo. Faça uma respiração profunda. E ao soltar o ar, relaxe o tronco sobre a perna direita, tentando aproximar ao máximo o abdômen da coxa. Relaxe o pescoço e a cabeça. Faça um ciclo respiratório aqui. E então, traga o tronco ó, por baixo mesmo, caminhando com as mãos no solo. Traga o tronco ao centro, gira o pé direito para fora e aqui faça um movimento pendular novamente. Enlace os braços, como se você quisesse tocar com os cotovelos lá no solo. Ó. Respira amplamente, solta o pescoço e a cabeça. Se não der ainda para permanecer com os joelhos estendidos, deixa os joelhos levemente flexionados. Vai estendendo à medida que você for
percebendo que o corpo se adapta à posição. Solta o ar bem devagar, relaxa mais o tronco, solta o pescoço e a cabeça. Muito bem. Aí, encerra o movimento pendular e na inspiração sobe desenrolando. Mesma coisa, braços pesam, cabeça pesa, vem contraindo os glúteos, vai subindo vértebra por vértebra, até desenrolar completamente a coluna. Boa. Braços na linha dos ombros, mão esquerda, ó, sobre a perna esquerda, abre o pé esquerdo para fora, braço direito para cima, solta o ar e desliza a mão sobre a perna. Qualquer momento que você sentir que começa a ficar muito desconfortável, para, respira, relaxa o corpo, relaxa essa região que você sente que o asana traz mais desafio, e aí se der você desce um pouquinho mais, mas não força o corpo, deixa o corpo relaxar dentro da postura, dentro da sensação desafiadora do desconforto, e só quando você se adaptar você desce, você avança um pouquinho mais. Último ciclo, respira, solta o ar bem devagar, muito bem. E na próxima vez que soltar o ar, desce agora o braço direito, ó, o tronco gira na direção da perna, na direção do solo, traz as mãos ou apoiadas sobre as canelas ou sobre o solo, cresce a cabeça para frente, os quadris para trás, inspire. E ao soltar o ar, relaxe, trazendo agora o tronco bem próximo da perna esquerda. Vai sentir o máximo alongamento na parte posterior da perna. Solta o ar bem devagar. Muito bem. E agora caminhe com as mãos novamente, ó, trazendo o tronco à posição central. Gira o pé esquerdo para frente. Pendule mais uma vez, braços enlaçados. Tente manter os joelhos um pouco mais estendidos se já for possível. Traga os cotovelos mais próximos do solo, se for possível. E permaneça mais alguns momentos respirando amplamente. Solta mais, relaxa mais o pescoço e a cabeça. Muito bem. Encerra o movimento pendular, leve as mãos o mais próximo que você conseguir dos tornozelos, dos pés. Se ainda não dá para chegar lá, mantenha nas panturrilhas, não tem problema. E use essa tração agora das mãos nas pernas para aproximar um pouquinho mais o tronco do espaço entre as pernas. Vamos fazer aqui 2 respirações. Então, quando você inspira, a posição ela relaxa, retrocede um pouco. Quando você solta o ar, você puxa o tronco, vai soltando o ar e vai puxando, vai alongando bem, joelhos estendidos, quadris para o alto. Inspira, relaxa. Solte o ar e vem puxando, vai aproximando mais, sente o alongamento mais profundo. Muito bem. Encerra na inspiração, mãos no solo, vai aproximando os pés, mais ou menos na distância um pouco maior do que os quadris, tá? A posição de cócoras. Deixa os dedos dos pés voltados para fora e aqui, ó, você pode deixar as mãos no solo um pouquinho mais à frente para você pesar o tronco para frente. Joga o quadril para trás, ó, vou demonstrar de lado. Deixa as mãos um pouquinho mais para frente para dar equilíbrio, arrebita o quadril para trás e vem trazendo os quadris para baixo, ó. Traz até você chegar na posição do cócoras. Empurra com os cotovelos os joelhos para trás, abra o peito, eleve a cabeça, topo da cabeça para o alto, palma das mãos unidas em frente ao peito. Aqui faça algumas respirações profundas. Se a posição ainda não é acessível para você, você pode segurar em alguma coisa na frente, você também pode colocar bloquinhos abaixo dos quadris para ficar mais acessível. E aqui algumas respirações profundas. Solta o ar bem devagar. Muito bem. Então finaliza
mãos no solo, lentamente, ó, traga os joelhos também no solo. E agora, traga a perna direita afastada lateralmente, mantenha o dedo maior do pé direito na mesma linha do seu joelho esquerdo, mão direita sobre a perna direita, inspire levando o braço esquerdo, solte o ar e ó, mão atrás da nuca, flexiona, desliza a mão sobre a perna. Não empurra a cabeça para frente, ó. Deixa a cabeça livre. Joga o cotovelo um pouquinho para trás, abre bem o peito, abre as costelas. Faz uma respiração profunda. Glúteos contraídos, solte o ar bem devagar. Muito bem. E agora retorne lentamente na inspiração e sente-se para trás, ó. Sente-se lá no seu calcanhar esquerdo. Tomba, você pode afastar um pouquinho mais o joelho para fora e tomba o tronco para frente, ó. Vai sentir, pegar bem essa abertura do quadril, ó, lateral. Afasta um pouquinho mais o pé se der, relaxa o tronco para frente. Lembra, pode ser aqui, pode ser mais para baixo, você pode até tocar com a testa no solo. Mas perceba aquilo que é possível para o seu corpo nesse momento, não força. Faça uma respiração profunda, pressão do ar lá para baixo, para a região do abdômen. Relaxa na posição, mais um ciclo. Muito bem. E na inspiração, o retorno lento, ó, mãos no solo, empurra o tronco para cima, quadris para cima, recolheu a perna direita, estendeu a perna esquerda, tronco para o alto, mão esquerda sobre a perna, inspira levando o braço direito, solta o ar e flexiona, vai deslizando devagarinho a mão sobre a perna, sente abrir, ó, lateral. Leva a pressão do ar nesta região do abdômen, das costelas. Solte o ar bem devagar, relaxa mais o tronco. Muito bem. Então volte devagarinho na inspiração. E agora vamos sentar no calcanhar direito, ó. Afasta um pouquinho mais o joelho se for necessário. Sentou lá no pé, traz as mãos para frente, como se você quisesse tocar com o peito no solo. Você também pode afastar um pouquinho mais a perna esquerda se for possível. Se não for possível, você mantenha o tronco um pouquinho mais para cima, o pé um pouquinho mais próximo. Vai adaptando, vai encontrando formas de você expor o seu corpo ao desafio, mas sem se machucar, mas sem ir além daquilo que nesse momento o seu corpo é capaz de fazer. Faça um último ciclo respiratório aqui. Solte o ar bem devagar. Muito bem. Então, inspira retornando lentamente. Muito bem. Joelho esquerdo agora ao lado do joelho direito. E aqui a gente vai afastar os joelhos, ó. Afaste bem os seus joelhos. Vou demonstrar de lado, depois eu vou demonstrar de frente. Traga o seu tornozelo bem abaixo da linha do joelho, tá? Não deixa o pé fechado, deixa ele na mesma linha. Coloca a parte interna dos pés no solo. E aqui você vai tocar com os cotovelos abaixo dos ombros e vai arrebitar o quadril. Arrebita o quadril, empurra um pouquinho o tronco para trás para você sentir bem o alongamento lá nos seus quadris. Vou demonstrar de frente. Afasta os joelhos lateralmente, aquilo que é possível para você nesse momento. O pé está na mesma linha do joelho, toca com os antebraços e pressiona um pouquinho, como se você quisesse arrastar o solo com os braços, ó. Pressiona o quadril lá para trás, arrebita o quadril, vai sentir pegar bem ali na região interna dos quadris. Feche seus olhos,
Respire profundamente, levando a pressão do ar para baixo, para o abdômen. Solta o ar bem devagar. Tá muito intenso? Deixa o tronco vir um pouquinho mais para frente. Tá tranquilo? Afasta mais um pouquinho os joelhos. Observa esse desconforto, observa as regiões do seu corpo que são mais solicitadas e faça com que a respiração se torne agora o seu refúgio, o lugar onde a sua atenção repousa e você consegue superar esse desafio da postura. Faça então um último ciclo respiratório. Solte o ar bem devagar. E para a gente retornar da posição, inclina o tronco um pouquinho para frente, para aliviar o alongamento. Aproxima agora os pés, um pé do outro. Traz um pouquinho mais os joelhos para dentro e senta sobre os calcanhares em Balasana. Um Balasana com os joelhos bem afastados. Aí você empurra o peito na direção do solo, relaxa bem a cabeça. Se você não consegue encostar os quadris nos calcanhares, mantenha uma pequena pressão das mãos, empurrando os quadris para trás. Respira, relaxa, retoma esse relaxamento depois do alongamento mais intenso. Muito bem. E na inspiração, estenda as mãos no solo à frente e transite com o seu tronco agora lá para frente. Você vai trazer a extensão dos joelhos, contraia os glúteos empurrando os quadris para baixo, abra o abdômen, jogue os ombros para trás, peito para frente, eleva a cabeça, tomba a cabeça para trás. Faça aqui 2 respirações profundas, sinta o alongamento na região do abdômen, do peito. Glúteos bem contraídos, solta o ar bem devagar. Muito bem, uma última inspiração. E soltando o ar, quadris novamente para os calcanhares em Balasana. Pode aproximar um pouquinho mais os joelhos se for necessário, relaxa bem a cabeça para o solo. Solta bem os braços agora, relaxe bem o pescoço e a cabeça. Faça o movimento respiratório se expandir para as costas, para a coluna lombar. À medida que você inspira, projeta a pressão do ar para o abdômen. O abdômen pressiona as coxas e pela falta de espaço, essa pressão ela vem para trás, ela vem para as costas. Então ela relaxa a região da coluna lombar, que foi o alvo principal da postura anterior. Solta bem os seus braços, relaxa bem a cabeça. Muito bem. Continue mantendo a respiração ampla, consciente. Perceba que a respiração ela é diferente da respiração natural, da respiração que acontece nos outros momentos do dia. Você está ativamente puxando o ar para dentro, expandindo ao máximo os seus pulmões. E você também está ativamente expulsando o ar. Você espreme os seus pulmões, levando o máximo de ar para fora.
renovando a sua energia a cada ciclo respiratório. Perceba a região dos quadris mais soltas, o alongamento no dorso dos pés, nos joelhos. Muito bem. Então, na próxima vez que você inspirar, lentamente, vá caminhando com as mãos na direção do seu corpo, vá subindo o seu tronco, devagar, os olhos fechados. Passe as pernas para frente, sentando-se com as pernas cruzadas. Pode relaxar as suas mãos sobre os joelhos. Sente-se da forma que for mais confortável para você. Se ficar com as pernas cruzadas ainda for um desafio muito grande, você não consegue encontrar um relaxamento nessa posição, utilize um bloco ou almofadas abaixo dos seus quadris para que você sinta que tem a coluna ereta, a coluna alinhada. Porém, esse alinhamento ele vem do relaxamento do corpo, não é uma tensão excessiva para se manter na postura. Você relaxa e a coluna equilibra. E aqui solte os seus ombros, relaxe os seus braços, leve a sua atenção até a sua fisionomia, relaxe os seus maxilares, os seus lábios, relaxe também as suas pálpebras, sobrancelhas e testa. A respiração agora segue um ritmo natural, pode deixar agora com que a respiração encontre esse fluxo sereno, contínuo, onde você não interfere mais na profundidade ou velocidade da respiração. Você se torna apenas um observador daquilo que acontece com o seu corpo nesse momento. Sinta a sensação do corpo em contato com o solo, os pés, os quadris. Sinta a temperatura do ambiente ao seu redor, a temperatura do seu corpo. Sinta o relaxamento dos músculos, como se derretessem na direção do solo. Onde você consegue perceber melhor a respiração no seu corpo? Nas narinas, no abdômen, no peito. Leve a sua atenção até essa região e se concentre nela por alguns momentos. Perceba o ir e vir da respiração. Deixe de lado qualquer preocupação, você irá lidar com elas no momento adequado e apenas contemple o movimento da sua respiração. Sempre que algum pensamento invade a sua atenção, você apenas o percebe e retoma a atenção no corpo, na respiração. Note como você se sente nesse momento. Como você sente o seu corpo e sente a sua mente quando você
traz a sua atenção para o momento presente, quando você sai um pouco de todas as preocupações, anseios sobre o futuro ou das lembranças sobre o passado e repousa neste momento. Então faça uma respiração profunda e agradável, sentindo a pressão do ar, expandindo o seu corpo. Na exalação, o relaxamento dos braços, dos ombros. Quando você se sentir confortável, lentamente abra os seus olhos. Procure passear com o seu olhar pelo ambiente à sua volta, perceba as cores, as formas. E perceba como você está se sentindo nesse momento. Eu espero que você tenha experimentado esse estado de calma, de aquietamento interno, que você tenha tido uma experiência agradável e assim nós encerramos a nossa prática. Me conta aí nos comentários como que foi essa prática para você, o que você sentiu, se você conseguiu estar nesse estado de conexão e de quietude interior. E se gostou da prática, deixa aí o seu gostei no vídeo. Se você quiser saber mais sobre as minhas aulas, se você quiser ter um acompanhamento presencial, na descrição tem o link da nossa escola que você pode entrar em contato conosco, certo? Mais uma vez, obrigado pela sua presença e nós nos vemos na nossa próxima prática. Valeu, tchau!